Osés Gomes de Oliveira. Fique conosco até o fim, que Deus nos abençoe. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Domingo animado, domingo com muito calor. Você já sentiu a presença de Deus aí? Amém. Irmãos, hoje nós iniciamos um novo trimestre. Como já foi dito aqui, temos lições com um aprendizado muito especial para cada um de nós, apesar de muitos de nós já termos sido criados no Evangelho e os textos já são conhecidos, né, pastor Sérgio? Né? Mas sempre há um novo aprendizado, sempre Deus tem algo novo a nos revelar. E os assuntos que esse trimestre trará, eles são concernentes à cura da alma. Como assim cura da alma? Nós estamos servindo a Deus, nossa alma está doente? É uma pergunta, né? Nós vamos ver que muitos sim. Nós precisamos, todos nós carecemos da misericórdia de Deus e todos nós precisamos de cura em alguma área de nossa vida. A revista da Escola Dominical, no tópico 1, ela já começa com uma diferenciação do corpo, alma e espírito. Normalmente nós não temos assim, muita dúvida em relação ao corpo, porque é o nosso corpo físico, né? A palavra corpo, ela vem do latim, corpo significa algo que é limitado, né? Que é limitado, que tem uma extensão limitada, que é perceptível pelos sentidos, pela audição, pela visão, pelo olfato, pelo tato. Então, o corpo, não há muita dúvida em relação ao corpo. É o nosso sistema orgânico, né? O que nos dá, que nos constitui, que nos faz ser um ser vivo. Então, o corpo não tem assim muitas dúvidas. Na Bíblia, a palavra corpo ela é usada para algumas designações, né? Ela é usada como casa, como tabernáculo, mas também o mais comum é usar como templo, ou como santuário, templo do Espírito, santuário do Espírito. Tem várias referências que falam assim. Em 1 Coríntios 6,19 diz, quando Paulo escrevia aos Coríntios: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Em outra versão diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Então, em relação ao corpo, não tem muitas dúvidas em relação ao que é. Normalmente está muito claro para todo mundo. E a alma? Normalmente é mais complicado um pouquinho diferenciar alma de espírito. E o que é alma? Alma, as palavras alma e espírito na Bíblia elas são repetidas assim centenas de vezes. Nas versões originais, em hebraico, só do Velho Testamento, há mais de 750 repetições da palavra. A palavra mais comum é nefesh, que significa, que dá a ideia de alma. Ela é muito comum. No Novo Testamento, as palavras em grego são usadas, a psique ou psuque. Então, de um jeito ou de outro, os vocábulos que são designativos de alma, eles remetem à ideia de vida, à ideia de um ser vivo, de uma criatura, onde existe vida. Então, a alma, ela é o que nos faz, é o que nos torna seres vivos. Em Gênesis 2,7 está: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Na nossa lição, nos ensina que a alma ela está ali entre o espírito e o corpo. E que ela liga no mundo espiritual por intermédio do espírito e liga no mundo material por intermédio do corpo.
Isso tudo, os irmãos, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, está tudo lá na lição. Eu vou até correr um pouquinho, porque eu quero abordar uns outros aspectos, então eu vou passar rapidamente. E ela nos ensina ainda que a alma é composta de 3 áreas, ou abrange pelo menos 3 áreas. A mente, que é a sede propriamente dita da alma, o intelecto, composta pelos pensamentos, pelos raciocínios, ou seja, pela sua capacidade cognitiva, essa é a mente. A vontade, que é o mesmo que o livre-arbítrio, que é a capacidade de tomar decisões. E a terceira são as emoções, que é a capacidade de expressar sentimentos, gostos, simpatias, alegria, tristeza, ódio, dor, enfim. E o espírito? O espírito está lá em Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Onde está o espírito aqui? Lá em João 4,14 diz o seguinte: Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ora, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, logo Deus criou o homem dotado também do espírito, do próprio espírito de Deus. E mais na frente, ainda em Coríntios, ele diz: olha, o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a alma é para o corpo se relacionar com o mundo material. E o espírito é relacionamento com Deus. É por intermédio do espírito que nós temos comunhão com Deus. E as coisas do espírito, elas só se discernem espiritualmente. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, né, pastor? Deus falou: olha, não come, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Isso gera alguma confusão para muita gente, que fala: olha, mas por que eles não morreram então? Porque eles comeram, mas continuaram vivos. Adão ainda viveu aí centenas de anos, né? Mas essa morte que ele se refere é exatamente essa relação espiritual que foi cortada e que foi restabelecida mais na frente, mas não é o tema aqui da lição. O tópico 2 da lição diz: o homem é uma obra-prima da criação. O homem, ele é uma criação distinta de todas as demais criações de Deus. Por quê? Primeiro, que o homem é um ser racional. Ele é dotado de capacidade de pensar, de agir segundo uma lógica. É a capacidade cognitiva que a gente acabou de falar. E ele é também volitivo, uma palavra diferente, né? Quem já conhecia essa palavra aqui, volitivo? Não é diferente? Eu não conhecia, vou ser sincero, eu não conhecia. Mas volitivo é exatamente a capacidade de agir conscientemente. É o livre-arbítrio na capacidade de decidir, ter consciência do que está fazendo. É isso que ele quis se referir, que a lição nos ensina. E também é um ser sentimental, porque ele tem a capacidade de expressar os seus sentimentos. E isso a gente acabou de falar. E toda essa criação, toda essa obra-prima da criação de Deus, o universo, o ser humano, tudo isso foi criado para quê? Para a honra e glória do nome de Deus. O homem foi criado para a sua adoração. Lá em Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Porém, Deus, ele não violenta a vontade e o próprio livre-arbítrio que ele deu para o homem. Ele deu a capacidade de escolher. Olha, eu criei para minha adoração, mas você tem a opção de escolher se você quer mesmo me adorar ou não. É o livre-arbítrio. E Deus é amor, então ele não violenta a vontade de ninguém. Agora, Deus é tão bom que mesmo diante do pecado lá no Jardim do Éden, da desobediência, e olha que o homem não só desobedeceu, mas não reconheceu que tinha desobedecido. Ele não se arrependeu. Pelo menos a Bíblia não mostra. Ao contrário, um ficou acusando o outro, hein? Adão falou assim: foi a mulher que tu me deste. A mulher falou assim: não foi eu não, foi a serpente. Deus poderia ter destruído o homem, poderia, ele é soberano, tem todo o poder, mas não, ele não fez.
Ele até procurou umas roupas para eles se vestirem, né? Depois que eles reconheceram que estavam nus. Mas ele sentenciou um castigo. Ele sentenciou um castigo. Para a serpente, ele chegou e falou assim: olha, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todo o animal selvagem. Sobre o seu ventre rastejará e comerás pó todos os dias da sua vida. Para a serpente. E ainda falou mais, olha, porém inimizade entre você e a mulher. E também entre o seu descendente e o descendente dela. A sua descendência e o descendente dela. E este, ou seja, o descendente da mulher, o homem, lhe pisará a cabeça. E você ferirás o calcanhar. Foi o castigo. E a mulher? Para a mulher ele falou: olha, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez e com dor darás luz filhos. Foi o castigo. E para o homem? Para o homem ele declarou: olha, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, com dor, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E lá em Gênesis 3,19 ainda diz mais: falou, ó, do suor da tua face comerás o pão. Há quem diga, pastor Zé, que aqui que está a origem daquela famosa frase, né, que comer o pão que o indigitado amassou. Não vale nem a pena falar o nome dele. Dizem que é daqui que surgiu a origem dessa expressão. Então, Deus criou tudo para a sua honra, para a sua glória, criou o homem para a sua adoração, mas não violenta a sua vontade. E por conta disso, o homem teve a opção, o livre-arbítrio de escolher os caminhos que quer. E muitos optam por não escolher o caminho da salvação. Muitos. E a própria Bíblia diz, né? Agora, o item tópico 3 lá da lição nos fala: e como é que está hoje a alma do homem? Depois desse tempo todo, o que tem acontecido? Dados lá da Organização Mundial de Saúde diz que esse século é o século da depressão. Tem gente que está com depressão e às vezes nem reconhece, às vezes nem sabe, mas tem todos os sintomas. Ansiedade, transtornos diversos. O fato é que a nossa sociedade, o mundo, é uma sociedade que está enferma. Ela precisa sim de salvação. Ela precisa de Deus, precisa de Jesus na sua vida. E o homem, o que tem que fazer? Ele tem que se autoanalisar, reconhecer, porque muita gente não reconhece. Não, doente não estou doente não. O título da lição é... Como é que é o título da lição? Necessidade de cura da alma. Não, minha alma está curada. Eu conheço muita gente assim, não. Deus me livre, Deus já estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. São coisas distintas, uma coisa não anula a outra. Não é, pastor? As pessoas não reconhecem. Então, primeira coisa, você tem que fazer uma autoanálise. Examinar a si mesmo. Deixar de fazer igual lá os crentes lá de Corinto, né, que ficavam julgando, examinando Paulo. Paulo, aquele que há poucos dias estava perseguindo todo mundo, agora está assim, ó. E aí o que Paulo escreve para ele? Ele falou: examinai vocês mesmos. Verificar se vocês estão mesmo no Espírito de Deus, estão em Deus. Vocês conhecem o texto. E a conclusão que você vai tirar, com certeza, depois de você fazer essa autoanálise, é que você precisa muito de Deus. Porque nós não somos autossuficientes em nada. Não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Aí você me pergunta aí, o que tudo isso tem a ver lá com o texto de referência da lição? Que o texto de referência da lição está lá em Salmo 31. Vamos falar rapidamente sobre isso aqui. Olha, o livro de Salmos, ele é um livro poético. É um livro poético e nele há cerca de 17 classes de poesias. Tem ação de graça, ele fala, tem salmo que é de sabedoria, salmo de confiança, salmo de oração, salmo de louvor, salmo implorando por proteção, por livramento, cânticos de Sião, salmo de sabedoria, salmos de lamentação. Aliás,
dos 150 salmos da Bíblia, mais de 60 são de lamentações. Né, pastor Zé? Mais de 60 salmos são de lamentação. Lamentação, o que é lamentação? Acho que é uma palavra conhecida, comum de todos, né? É a expressão de sofrimento, de dor, de angústia. Lá no versículo 1 do capítulo 31, porque o Salmo 31 é um desses salmos. É um salmo de lamentação. O salmista começa dizendo: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Na outra versão diz: não seja eu jamais envergonhado. Em outra diz: não seja eu jamais humilhado. Na versão King James, que o pastor gosta, eu gosto muito também, diz assim: em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça. Então, o salmista estava pedindo um livramento. De que ele estava pedindo livramento? Hein? Já parou para pensar? Nesse texto aqui, qual era a razão dele estar pedindo aquela libertação? A gente pode conjecturar algumas. Os teólogos, os estudiosos, eles conjecturam e dizem: olha, pode ser que seja um livramento de pessoas, de exércitos. Naquela época tinha muita guerra, muita confusão, um querendo tomar a terra do outro. Pode ser que seja livramento das guerras? Pode, porque Israel enfrentava muito isso. Pode ser de pessoas ímpias ou alguns traidores que havia no meio deles. Pode ser, é possível, porque tinha. E também podia ser de enfermidade, de alguma dor, de algum sofrimento. O fato é que o salmista estava pedindo um livramento, e um livramento urgente. Um livramento. E aqui eu quero deixar uma pergunta para a reflexão de vocês, mas não precisa responder agora não, tá? Nem para você mesmo não precisa responder. Só guarda essa pergunta, depois a gente volta nela. Porque pode ser que naquela precipitação de responder logo, não faça a análise que deveria fazer para poder dar a resposta correta. E a pergunta é: do que você precisa de libertação? Do que você precisa de livramento? Há alguma dor? Algum sofrimento? Algo que tira o seu sono? É muita pergunta. Você falou que era uma pergunta, muita pergunta. Não, não é muita pergunta. É uma pergunta só. E a pergunta está no título da lição. Qual é a necessidade de restauração na sua alma? Você reconhece alguma? Há alguma necessidade aí? Ou você não consegue nem imaginar, nem pensar, porque está tudo bem? Não, comigo está tudo bem. Eu não tenho inimigo, eu dou bem com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com minha família, com os colegas de trabalho, me dou bem onde eu ando. Não, está tudo bem. Será? Paulo, o grande Paulo, né, exemplo para todos nós, tantos ensinamentos, né? Um exemplo de regeneração, de transformação. Escreveu carta para todo mundo dizendo o que tinha que fazer, à luz da palavra, à luz no espírito. Ele tinha um espinho na carne. Você já viu lá? Ele tinha um espinho na carne. A Bíblia nem diz qual é. Então, antes de chegar e falar: olha, está tudo bem comigo, não tem problema nenhum, examine-se a si mesmo. E o salmista continua. Versículo 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Ele tinha urgência. Seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Os olhos, dizem que os olhos é a janela da alma, né? Ele estava sendo consumido. E isso que ele fala, consumidos estão. Consumidos, ou seja, definhando, né? Estão entrando em decadência. Os olhos, a alma e o corpo. Ele está falando de quê aqui? De doença. Né, pastor Sérgio? Não é de doença. Ele está falando de doença. Está pedindo livramento. Está angustiado. Está falando que os olhos, a alma e o corpo estão sendo consumidos. Ele só pode estar falando de doença.
Alguém pode até dizer assim, ele podia ter ido no médico, né? Porque tinha médico já naquela época. Hein, pastor? Pô, está falando de doença, hein? Recorre à medicina. Agora, você tem que ir no médico certo, né, pastor? Se está com problema digestivo, vai num gastro. Se está indo no médico errado. Agora, acontece que tem muita gente indo no médico errado. O problema dele está na alma, está no relacionamento com Deus. E por conta disso, ele desenvolveu uma doença no corpo físico, porque há uma comunicação. E aí, ele vai no médico que vai procurar combater só o sintoma. A raiz do mal, ele tem que procurar outro tratamento. E às vezes está fugindo daquele tratamento. Os hebreus não tinham assim muito respeito lá pelos médicos, não. É curioso isso. Por quê? Os médicos antigos, eles praticavam a medicina natural. A medicina não era assim desenvolvida como é hoje, né? Então eles praticavam a medicina natural, à base de ervas, e frequentemente eles recorriam a encantamentos, a magias. Então os hebreus não viam com bons olhos na questão de médico, não. Na mentalidade deles, a pessoa procurar um médico era uma demonstração de falta de fé. Para eles, para os hebreus, se a enfermidade vinha, ela vinha como um castigo de Deus. Era porque estava em pecado. Parece até que eu já vi isso em algum lugar. Está doente? Está em pecado. Está sofrendo? Está em pecado. Acho que eu já ouvi alguém falando isso em algum lugar. Os hebreus também eram assim. E eles ainda iam mais longe. Eles falavam o seguinte, olha, tentar reverter esse sofrimento que você está tendo, indo no médico, é um pecado ainda maior, é mais outro pecado. Olha só que estranho, né? Bem diferente do que acontece hoje. Não estou falando para ninguém procurar médico aqui não, viu, pessoal? Os médicos estão aí, foram, né? A ciência está desenvolvida e a Bíblia não fala que não é para procurar médico. Eu só estou fazendo referência aqui como é que era naquela época lá dos hebreus. Os médicos não eram bem vistos. Então o fato é que o salmista, ele clamou não só na esperança dele ser salvo, dele ter ali um livramento, como também de ser salvo, de ser envergonhado. Sabe aquele negócio, Senhor, eu te sirvo, eu sou dizimista, eu estou na tua casa, eu ajudo o pobre. Por que eu estou passando isso? As pessoas estão me olhando, estão rindo de mim. Estão falando, olha, serve a Deus, fala tanto isso e está lá sofrendo. Eu estou me sentindo envergonhado. O salmista clamou isso, falou, Senhor, não deixe que eu seja envergonhado. Em várias passagens bíblicas, quer ver? Lá em Salmo 25, 20, diga, guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, porque em ti eu me refugio. Está na Bíblia. Em outra versão diz, não me deixes confundido. Na King James também fala, não me deixe envergonhado. Meu Deus, eu confio em ti. Não deixes que eu seja envergonhado e nem que os meus inimigos triunfem, tripudiem em cima de mim, riem de mim, façam chacota de mim. O salmista estava muito angustiado. Muito. Acho que muito mais do que muita gente hoje, viu, pastor? Essa expressão dele, consumidos de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Fala muito mais do que a dor do corpo, né? Ele está falando de dor. Certamente o salmista está se referindo à dor, a um sofrimento e grande. Agora, dor e sofrimento, embora sejam palavras que comumente são utilizadas no mesmo sentido, elas são diferentes. A dor está muito mais relacionada ao corpo. A dor, ela é uma sensação corporal. Está relacionada ao corpo. E o sofrimento está mais relacionado a uma perturbação mental. Eu diria, a alma. Uma está relacionada ao corpo, outra à alma. Então a dor aqui seria no corpo, o sofrimento seria na alma. Uma traição, por exemplo, é um sofrimento na alma. A pessoa não sente uma dor física. Vou tomar um remédio porque eu estou sentindo eu fui traído, estou sentindo uma dor da traição, então vou tomar um remédio para melhorar. Não é uma dor no corpo, é uma dor na alma.
Tem alguma necessidade de restauração na alma aí? Já mudou um pouquinho, né? Vai mudando. Agora, o corpo e a alma, elas estão conectados. Então, uma perturbação na mente, uma dor grande na alma, um sentimento ruim, ele tem implicação no corpo. Já ouviu falar das doenças psicossomáticas? São doenças que são desencadeadas por perturbações na mente, por sofrimentos na alma, por sentimentos, vamos dizer assim, sentimentos tóxicos, né? Dor e sofrimento. Você sabia que alergia, por exemplo, existem pesquisas que associam o aparecimento de alergias àquelas pessoas que estão sempre nervosas, irritadas com atitudes de outras pessoas. Ela não tem por que se irritar, mas simplesmente pela atitude do outro ela fica irritado. Só porque ou passou e não cumprimentou, já fica irritado. Não falou, já fica irritado. Ou porque a pessoa tem um tique. Sabe, a pessoa tem um tique, e a pessoa fica se irritada demais com o comportamento do outro. Artrite está associada à mania de perfeição. Muitas pessoas, as pessoas que são muito insistentes, são muito críticas, elas tendem a desenvolver esse problema. Asma, complexo de culpa, doença que aparece, estão associadas em geral a complexo de culpa. Sabe aquelas pessoas se sentem culpadas? Eu me sinto culpada porque não sou boa mãe, não sou um bom pai, porque não fiz isso, porque não me ajudei. Se sente culpada porque trabalha demais, não dá atenção para o filho, ou porque dá atenção demais para o filho, não dá atenção para si próprio, não tem tempo nem de ir num cabeleireiro, de fazer o cabelo, de fazer uma unha, se sente culpada. O tempo todo se sente culpada. Bulimia. Ódio de si mesmo, crença de não ser bom o suficiente. Essa bulimia nervosa, ele é um transtorno alimentar que é catalogado, ele é registrado no CID, né, no Código Internacional de Doenças. E a bulimia é aquele transtorno que faz com que a pessoa coma exageradamente. Sabe que a pessoa não tem controle, perde o controle da comida e tudo que vê quer comer, enquanto está ali na frente quer comer. E tem uns ainda que faz o seguinte, depois de comer, ainda toma um laxante na esperança de que aquela comida não se transforme em gordura. Já viu isso? É uma doença, é um transtorno. Ou então que provoca o vômito, sei lá, eu não entendo muito bem disso, mas tem vários mecanismos aí da pessoa achar que está tirando o efeito daquele excesso de comida que ingeriu. Problemas de coluna estão geralmente associados a pessoas que gostam de fazer tudo sozinhas. Doenças do coração. Doenças do coração, então. Pessoas que não vivem do amor, ou não praticam o amor. Problemas dentários associados à família. Pessoas que se responsabilizam por tudo na família, por todas as decisões familiares. Elas normalmente estão propensas a desenvolver doenças dentárias e das gengivas. Dores associadas à culpa, medo de ser punido, dor nas costas, problemas digestivos, normalmente estão associados à dificuldade de assumir novas ideias e novas experiências. A pessoa que é travada está propensa a desenvolver problemas digestivos. Doenças do fígado. Olha só que interessante. Doenças do fígado estão associadas a pessoas que acumulam raiva e rancor. Eu não estou dizendo aqui que todas essas doenças têm exclusivamente essas causas. Não. Mas existem estudos científicos, pesquisas que comprovam que muitas dessas doenças estão associadas a esses sentimentos. Isso é científico. Problemas na garganta. Olha só que interessante. Associados ao medo das mudanças e à dificuldade de falar o que pensa e frustração. Interessante isso, né? Desenvolve problema de garganta. Muito interessante. Depois você faz uma análise rapidamente e vê se tem ou não tem sentido isso aqui. Gastrite se manifesta em pessoas que guardam os problemas apenas para si. São introvertidas e demonstram uma falsa calma,
uma falsa tranquilidade. Elas estão propensas a desenvolver problemas de gastrite. E agora eu volto àquela pergunta lá que a gente fez lá atrás, que eu falei para não responder. Do que você e eu estamos precisando de libertação? Tem alguma dor aí? Tem algum sofrimento? Alguma coisa que tira o sono, que te aflige, que incomoda? E aí agora eu vou mais fundo um pouquinho. Tem algum vício? Eu, hein, pastor? Ou pastor não, evangelista. Eu, hein, evangelista? Vício, que é isso? Sou crente em Jesus. Por que a resposta imediata é eu, hein? Por quê? Porque nós costumamos relacionar o vício a quê? Ao vício à droga, ao vício ao álcool. Não é assim? Quando a gente fala de viciado, há até um certo preconceito. Não há? Muita gente tem um grande preconceito. Mal sabe ela que, se brincar, ela é mais viciada do que o outro lá. Por quê? Existem muitos tipos de vício. E todo vício, ele é maléfico para a vida. Todo ele. Ele destrói. Com o tempo ele destrói. E aí eu pergunto de novo. Tem algum vício aí que precisa de cura? Que precisa de libertação? E eu afirmo categoricamente, com toda certeza, tem. Todos nós temos. E sabe qual é? Que nós temos que nos pedir libertação? O tal do vício emocional. Esse vício emocional, ele é tão destrutivo como o crack. Que é isso, mano? Sério? Tão destrutivo como o crack. Ao longo do tempo, ele se revela altamente destruidor. O que é vício emocional? Me explica aí que ainda está meio nebuloso para mim. O que é um vício emocional? Todo comportamento, todo pensamento e todo sentimento que ao longo do tempo te faz mal, ele é um vício. Todo. E aí você começa a refletir com um pouquinho mais de acuidade. Às vezes ninguém vê o seu vício, porque ele está dentro de você. É você que está o tempo todo pensando. É você que está ligado, está aqui, mas está com a mente lá. Está viciado lá, não sei o quê, né? Você sabe. Sentimento, eu não vejo, mas está dentro de você. De repente você está olhando para mim aqui e está se mordendo de raiva de mim. Eu não estou sabendo. E o sentimento está dentro de você. Você que tem que identificar. Você que tem que se autoanalisar, se examinar. Entendeu agora a profundidade quando Paulo chega e fala, ó, em vez de ficar me examinando, examina vocês mesmos, porque eu acho que vocês nem em Cristo estão. Isso é muito profundo. Sabe aquela pessoa que tem mania de reclamar? Reclama de tudo. Pode estar 99% bom, mas não acha nada. Fala assim, não, mas aquela bateria lá não está muito afinada. Porque tem que reclamar de alguma coisa. É um vício. Todo vício provoca uma reação química no seu cérebro, no seu sistema neurológico, que desencadeia para o seu corpo. E para cada um comportamento, para cada um sentimento, para cada uma atitude dessa, existe uma combinação química que provoca isso. E que pode te causar momentaneamente até prazer. Sabe aquele negócio que fala, fulano me paga. Ele me paga, vou pegar na curva. Vai me pagar por isso. Você pode até momentaneamente sentir bem aquele sentimento da vingança. Eu me vinguei, não falei? Eu não falei? Bem que eu sabia. Sabe a pessoa que ela celebra a derrota do outro, mas na verdade o que ela está fazendo é satisfazendo aquele sentimento de vingança. Sabe, aquele vício. Agora estou satisfeito. Porque o vício, momentaneamente, ele pode sim trazer uma sensação de prazer. Mas com o tempo, ele é altamente destrutivo. A pessoa que sempre se sente vítima, sabe? Isso só acontece comigo, tudo dá errado comigo.
nada dá certo. Ela se sente vítima de tudo. Aonde ela está, ela arruma alguém para alimentar aquele vício, porque ela quer ter aquela sensação de que eu sou vítima, eu sou coitadinho. Aquele cego lá de Jericó, né? O cego, ele não tinha esse sentimento, não, de vítima. Eu acredito que não. Porque se ele tivesse, o máximo que ele faria quando tivesse na presença de Jesus, depois que ele clamou lá, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez o máximo que ele pediria seria me dar uma esmolinha, pelo amor de Deus. Se ele tivesse o sentimento de vítima. Mas não, a fé dele é tão grande. Falou, o que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. O cara é cego de nascença. Eu só quero ver. A fé, né? Um minutinho, porque saiu aqui. Quer ver outro vício? A pessoa está sempre recomeçando. Está fazendo o quê? Não, agora estou fazendo isso aqui. Passa uma semana, e aí, deu certo? Não, agora não estou mexendo com aquilo, não. Agora estou fazendo outra coisa. Estou fazendo agora isso aqui. Aí passa um tempo, você fica, agora não. Tá onde? Não, estou lá na Degados. Não, agora não estou lá, não. Não, agora estou. Está sempre mudando, está sempre recomeçando. É um vício. Se a gente for olhar, porque não tem tempo de ver aqui, mas se for ver profundamente aqui, você vai entender lá a origem. A pessoa que sempre perde a oportunidade de crescer profissionalmente. Quando está perto de conseguir, acontece alguma coisa, ele provoca uma situação que ele perde lá a promoção que era para ter. Estava pertinho, já ia ganhar a promoção, não ganhou. É um vício. Ser sempre traído. A pessoa tem muita experiência. É amigo que trai, é o cônjuge, é o filho, é o parente, todo mundo. Sempre se sente traído. É um vício, sabia? É incrível. Por quê? Porque nós temos aquela tendência de botar a culpa no outro. Olha, tudo que acontece comigo, a culpa é por conta de fulano, é do outro. É um vício também. Ganha e perde com facilidade. Vive em dificuldade financeira. É um vício. Outro vício. Está sempre lutando sozinho. Sempre se acha sozinho. É um vício. A culpa não é dos outros, a culpa é dele. Está sempre desconfiado de alguém, de algo. O que você está querendo aí? Você está querendo alguma coisa. Sabe aquela frase, né? Esse santo quer. Como é que é? Esse santo quer reza, né, pastor? Que dizem aí fora. O que você está querendo? A pessoa sempre vê uma segunda intenção no relacionamento com as pessoas. Isso, a gente não tem tempo de ver aqui e desmiuçar esse negócio, pastor, mas isso aqui é tão destrutivo no meio de qualquer comunidade, no meio da família, no meio da igreja, no meio do trabalho. Você está sempre armado, você está sempre achando que a pessoa está querendo te tirar algo, está querendo tirar vantagem em cima de você. E por conta disso, você se fecha, cria ali uma barreira e deixa de ter um relacionamento mais próximo, mais saudável. Deixa de ser promovido, às vezes até. Por que não? Porque eu criei uma barreira aqui, porque essa pessoa, não sei nada, está querendo alguma coisa e um vício. Sempre achar que as pessoas não te amam, não gostam de você. É outro vício. Que não tem sorte no amor. Que não dá para nada. Que não faz nada direito. Que é um incompetente. Que veio nesse mundo foi para sofrer mesmo. Então, é um vício. Isso. E aí é onde são criadas as crenças. A pessoa tem uma experiência lá, por exemplo, vou citar um aqui, no casamento. Teve um casamento que teve uma experiência muito ruim. A partir dali, ela se fecha, cria uma barreira e fala, nunca mais eu vou me casar, nunca mais eu vou me relacionar com ninguém. Por quê? Porque a simples lembrança daquele relacionamento causa uma dor na pessoa. O nosso cérebro, ele é programado para fugir da dor ou do perigo. Naturalmente, é instintivo. Se você estiver passando por perigo, a adrenalina sobe, o seu corpo é preparado, a musculatura, a tua energia vai para a musculatura, você faz coisa que você não acredita, pula muro que você não imaginava que não pularia nunca.
Porque o cérebro que comanda e o corpo, o cérebro, ele é treinado para isso, para te livrar do perigo ou da dor. Então, tudo aquilo que te causa dor ou sofrimento, você procura evitar. Então, eu tive um problema no casamento, isso me causou muita dor, então nunca mais eu quero saber disso. Só que é uma crença. E isso te faz um mal, porque você pode estar perdendo uma grande bênção que Deus preparou para você. A lição desse trimestre, então, nos traz grandes ensinamentos sobre isso, viu? Eu tenho fé em Deus que... Eu não vi a lição ainda, porque não recebi, né? Não chegou. Só a primeira que me mandaram aqui. Mas eu tenho certeza que é de uma profundidade assim, como nunca visto. E nós temos muito a aprender. Eu tenho certeza que vai ensinar o que você tem que fazer. A primeira eu já falei aqui, é examinar a si mesmo. Fazer uma autoanálise. Mas e depois? As lições vão trazer. Então, a dica que eu dou, não percam a escola dominical desse trimestre, viu? Porque tem muito ensinamento bom. Muito ensinamento bom vindo por aí. Então, meus irmãos, eu sei que eu corri bastante, porque um pastor pediu para hoje nós... Eu dei uma acelerada aqui, mas vamos ficar com essa palavra, pedir, refletir realmente, entender que por mais santo que eu me julgue, que você se julgue, por mais íntimo de Deus, por mais próximo, você tem sim algo a ser libertado, você tem sim uma necessidade de cura. Então, antes de você ficar apontando o dedo para alguém ou examinando os outros, examine a si mesmo. Você vai ver que você tem sim essa necessidade e ainda, e mais, que você depende de Deus, que você não é autossuficiente para lidar com essa situação. Então, eu agradeço a oportunidade, viu, pastor? Deus abençoe a cada um e não vamos perder as próximas lições, viu? Tem muita coisa que a gente hoje só foi a introdução.